galerinha que acompanha o Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Marvel, a DC, o futuro dos gêneros de super-heróis. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante. Ativar o sininho para você receber todas as notificações é mais importante ainda. Também acessar, compartilhar e seguir as redes sociais e também o site, que estão todos aí na descrição, para você receber as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games, livros, críticas, dicas, vitrine e muito mais. No último dia 4 de maio foi lançado aqui no Brasil Guardiões da Galáxia Volume 3, né? E é mais um filme da fase 5 da Marvel. Nas próximas semanas também serão lançados Homem-Aranha, através do Aranhaverso, que chega em 1º de junho nos cinemas brasileiros, e também The Flash, que estreia dia 15 de junho nos cinemas. Além disso, o Disney Plus lança no dia 21 de junho a série Invasão Secreta, minissérie Invasão Secreta, que deve contar com 6 episódios e também vai fazer parte, né, da saga Multiverso da Marvel Studios. O que eu vou falar aqui um pouco hoje é sobre o que eu acho que deve acontecer mais ou menos, né, como eu expliquei no começo, com um gênero que está tão em abundância, que parece que está tendo produções lançadas a cada 2 semanas, se não menos, né? E isso não somente nos cinemas, mas também nas plataformas de streaming. E como isso acho que acaba afetando toda a forma que a gente está vendo o gênero e consumindo esse gênero. Principalmente porque eu acredito que deva ter uma conversa um pouco mais franca, que acaba não tendo, entre os executivos, os fãs e também outras partes envolvidas que nem sempre, principalmente os fãs, compreendem que está envolvida. Focando principalmente na Marvel, é importante lembrar que a fase 4 foi exprimida basicamente em 2021 e 2022, porque em 2020 não foi lançado nada da Marvel nos cinemas e nem mesmo as séries que estavam planejadas para chegar no segundo semestre de 2020 no Disney Plus foram lançadas devido à pandemia de Covid-19, que paralisou tudo em Hollywood até agosto e não teria exatamente um tempo super hábil, né, para conseguir produzir todas essas coisas que estavam em desenvolvimento ativo. Agora, né, na fase 5, a Marvel tem a capacidade de estender um pouco melhor a questão das suas fases, né, conseguir espaçar melhor os seus lançamentos. Um desses exemplos é exatamente que The Marvel saiu de julho e, né, que seria apenas 2 meses depois do lançamento de Guardiões da Galáxia Volume 3 e passou para novembro. Muitas coisas estão envolvidas nisso, mas isso também dá uma respirada para as produções da Marvel, que já vai estar ainda nesse meio tempo, que estaria nesse limbo, né, nesse espaço entre maio e julho, recebendo os episódios de Invasão Secreta. Então seria muitas coisas ao mesmo tempo, do gênero, do mesmo ambiente, da mesma franquia, a serem consumidas pela sua audiência. E tem um outro adendo nisso, que exatamente a partir da fase 4, a partir do começo da saga Multiverso, né, a Marvel começou a focar também em produções para TV, seja elas minisséries, sejam elas séries que, né, acabam ganhando novas temporadas, como é o caso de Loki, ou What If, né, que ainda tem a 2ª temporada para estrear esse ano. Também tem, no caso, por exemplo, especiais como o do Guardiões da Galáxia de Natal, que também entra nesse bolinho ali que a Marvel acaba colocando para os fãs. Em contrapartida, a gente tem a DC, né, a DC Studios, que desde o lançamento de O Homem de Aço, lá no começo da década de 2010, sempre passa por reformulações, sempre passa por remodelagem, sempre passa por incertezas,
até chegarem a um produto. Com isso, né, com a venda da Warner Bros., né, do complexo da Warner Bros. Para Discovery e a formação da Warner Bros. Discovery, acabou que colocaram e, né, eles fizeram um novo grupo de estratégia, por assim dizer, e tem novos líderes, né, DC Studios. O James Gunn e o Peter Safran, eles prometem reestruturar e conseguir moldar melhor o que vai acontecer com a DC Studios nos próximos anos, né? Eles têm ali o que foi anunciado em janeiro, são projetos para entre 2025 e 2027, tanto na TV quanto nos cinemas. Mas isso entra também em jogo algumas outras produções, por exemplo, quais são os futuros de Shazam, o futuro do Aquaman, o futuro até mesmo do Flash, né? Que, colocando de lado aí os problemas pessoais de alguns atores, né? Entra aí também em consideração que era da franquia que o Zack Snyder estava planejando e que foi cortada, boa parte dela foi cortada por esse novo grupo. Foi cortada até mesmo antes, né? Vamos bem lembrar disso, porque nunca teve exatamente um... Tá bom, vamos nessa linha e fica nessa linha. Se tem qualquer crítica negativa, a DC já mudava e nunca parava e pensava realmente para onde ir, né? Teoricamente, o Gunn e o Safran vão sentar e ver isso. Mas eu tenho muitas das minhas dúvidas quanto a isso, porque como foi anunciado, o que foi anunciado e principalmente o que eles decidiram que vão jogar fora e o que eles decidiram que não jogariam fora. Então, que é um reboot, mas não é completamente um reboot, eles só pegaram as coisas que eles queriam, que o James Gunn já tinha realizado disso, e basicamente foi o resto joga fora e a gente segue daqui. Pegando, né, vamos continuar aqui falando, né, agora da Marvel e da DC como um todo. É fato que tá tendo muito mais produções do gênero do que há 5, 10 anos atrás. O que era um evento cinematográfico, entre aspas, a cada trimestre, quadrimestre, agora virou realmente um lançamento a cada semana, 2 a cada quinzena, basicamente. Então perde-se o apreço, né? Perde-se o apelo para realmente fazer as pessoas irem até os cinemas, por exemplo. Isso eu não vou nem colocar quanto custa ir ao cinema hoje, tá? Que isso é uma outra história, é uma outra um momento para outro vídeo, talvez, uma outra coisa que é o acesso à cultura em geral, né? Estou falando aqui principalmente que, além de você ir ao cinema, muitos desses filmes acabam chegando poucos meses depois, poucas semanas depois, dentro de algumas plataformas de streaming, e acaba que se torna muito mais prático você esperar por isso, porque as pessoas escolhem o que elas vão ver ou não no cinema. E aí, né, acaba entrando, por exemplo, exatamente a questão de quanto custa ir ao cinema hoje. Mas isso nem é o foco do vídeo, então vamos mudar ele de novo. O outro fator é que muita gente acaba reclamando da fórmula e quando, né, muita gente acaba colocando que essa fórmula está saturada, mas quando muda um pouquinho a fórmula ou tenta sair exatamente dessa estrutura, muita gente acaba reclamando exatamente porque não está com a fórmula. Então, algumas coisas, por exemplo, acabam entrando em questionamento, né? Se é uma questão de se as pessoas querem exatamente a mesma coisa, se as pessoas não querem a mesma coisa que foi feita antes, ou se simplesmente as pessoas esqueceram que um filme de super-herói não precisa ser todas as vezes um super evento cinematográfico como foi Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato,
que foi uma conclusão de década, né? De uma década para ser finalizada para o início de outra. E o que eu vejo, pelo menos, muita gente reclamando é exatamente que não tá tendo esse evento e não curtindo muito simplesmente ser um filme genérico, né? E o genérico não quer dizer que é ruim, tá? Genérico, muitas vezes, é só... Ele é para você sentar e esquecer de qualquer coisa, ficar lá 2 horinhas, 3 horinhas que seja no cinema, sem pensar em nada. Você só vê o que está acontecendo na tela. Olha a explosão dos carros, entendeu? Olha a cidade, os prédios sendo destruídos. Olha aí um romance, olha aí um povo, uns animais que falam, né? Olha aí uns alienígenas. Então, às vezes é só focar nisso, né? E não precisa de personagens da franquia ficar aparecendo toda hora para você falar assim, olha a conexão. Porque nem sempre é necessário, né? Nem sempre precisa disso tudo pra gente ficar de boa, né? Pra ficar exatamente, pra você compreender que faz parte daquilo. Somado a isso, entra em questão também que o público não gosta de receber alguns arcos, mesmo que eles estejam nos quadrinhos, né? Nas páginas. Caso, por exemplo, da Jane, de ser a Mighty Thor, né, de ser digno o suficiente para levantar o martelo, Migjorn, ou mais complexo ainda, que é o Sam Wilson aceitar ter o escudo do Capitão América, coisa que acontece nos quadrinhos, mas as pessoas falam, não, Capitão América é só o Steve Rogers, né, é só o Chris Evans, quando o Sam Wilson também é. Né, quando o Anthony Mack é o Sam Wilson e, portanto, ele é o Capitão América. O escudo foi passado, né? Eu não vi, por exemplo, né, se fosse o Bucky, talvez fosse, né, iria ter todo esse burburinho? Provavelmente não. E a gente sabe o motivo disso. Mas as pessoas não querem falar disso, né? Mas tá ali nos quadrinhos, né? As pessoas falam tanto de adaptações fiéis, está ali uma adaptação fiel. E nessa questão, as pessoas esquecem que não muitos dos heróis, né, muitos dos gêneros dos heróis, dos super-heróis ali, os mantos são passados. Talvez não, por exemplo, dos mutantes, porque os mutantes são, né, eles carregam ali uma mutação X, né, a mutação X que faz deles únicos, de certa maneira. Mas o resto passa, né, acaba passando manto. E é bom que passe para novas pessoas, né, conhecerem os personagens, terem novos arcos, porque senão fica muito repetitivo. Isso tudo acaba se complicando ainda mais quando a Marvel parece que não sabe mais o que ela ficou famosa, que é realmente uma estrutura, né, uma questão linear muito bem definida. Tanto que demorou até o Kevin Feige subir ao palco da San Diego Comic Con há alguns anos pra falar, não, essa é a saga multiverso. Demorou muito tempo pra gente compreender isso, né? E porque eles não tinham ali exatamente a clareza, não tinha a obviedade que existia ali. Então esse foi um problema também da própria Marvel, que a Marvel não soube se estruturar. Talvez pelo fato de sair dos cinemas e não ter mais só os cinemas, né, e ter a série de TV complicou um pouco. Mas por isso que seria extremamente necessário ter realmente uma cabecinha pensante para ser todas as histórias baseadas dessa cabecinha para conseguir traçar todos os negocinhos, em vez de ter vários roteiristas espalhados, vários diretores espalhados que precisam depois ficar quase carregando uma bibliazinha, né? A Bíblia, Bíblia é o nome de qualquer livro base das regras, das não regras de uma franquia, de uma série e tudo mais. Assim como, né, isso que é onde as pessoas se baseiam para conseguir lidar com arcos, saber onde pode ir, onde não pode ir.
Mas tem um outro porém ali nisso tudo que... E aí a gente volta para a questão dos fãs, que muita gente fala que os filmes caíram de qualidade, não tem mais, né, não são mais tão legais assim, sendo que continua a mesma coisa, né? O que talvez muda é que não tem mais o core principal. E aí é um outro problema que tem que ter, mas os filmes continuam no mesmo nível, né? Uns melhores, outros piores, mas todos ali continuam na mesma qualidade, entre aspas, porque é a estrutura que o Kevin Feige montou, de certa forma, é o que a Marvel Studios quer fazer, né? Então ali vai seguir a sua estruturação completa. E somando mais uma vez a isso, tem a questão que alguns atores estão com problemas gigantescos na justiça, e isso eu não falo de apenas um, eu falo de outros também que já foram comprovados que tiveram alguns probleminhas. Isso não é somente da Marvel, tá? É em vários cantos. E eu não tô aqui para cancelar ninguém, porque cancelamento realmente não existe. Se existisse, algumas pessoas nem estariam em evidência hoje em dia. Mas isso acaba, eu não diria prejudicando algumas coisas, mas na questão da Marvel, hoje, né, a DC vai ser outros 500, porque tá em outra coisa acontecendo. Mas a Marvel em si acaba atrapalhando na continuidade de muitas coisas. Não que o recast não possa acontecer, porque já aconteceu algumas vezes, né? Mas em como isso, né, é realmente dito em cena, e principalmente que a Marvel não fala sobre isso. E esse é um grande problema, que a Marvel precisa se pronunciar, né? Toda a Disney, na verdade, precisaria se pronunciar sobre algum desses negócios, porque mexe com assuntos muito delicados. E nem que fosse um estamos averiguando, estamos esperando XXX acontecer, já é um pronunciamento, já é alguma coisa que dá um ok, espera, né? Porque realmente a única coisa que julga é a justiça. Ela falha ou não, é a única coisa que pode condenar alguém. Então, nem que eles falem, estamos esperando as apurações preliminares, estamos esperando tal situação ocorrer para a gente tomar uma providência mais adequada, já estaria de bom tamanho, o que não é o que acontece. Mudando de foco rapidinho, né, antes de fazer aqui uma conclusão, entra aí também algumas produções mais adultas que exploram um gênero, como Umbrella Academy, como The Boys, como Invincible, as duas últimas do Prime Video, a Umbrella Academy é da Netflix, e que explora o gênero de super-herói, mas acaba explorando algumas outras coisas. No caso de Umbrella Academy, é mais a questão da família, né? A questão de fraternidade que acontece ali. E The Boys, por exemplo, muita gente conhece a corrupção mesmo, né? Que acontece dentro ali dos The Seven e também de outras instituições de poder dentro da mitologia da série. E isso também acaba humanizando, de certa forma, alguns personagens e conseguindo mergulhar melhor em algumas temáticas. Por isso que elas são tão populares, né? Por isso que conseguem atrair tanto público, principalmente o público mais velho. Porque conseguem sair um pouco da parte família, que não tem problema nenhum, né? A gente vai entrar nisso um pouquinho melhor depois. Mas consegue explorar algumas situações que talvez não sejam tão fáceis de explicar exatamente num filme família, porque ele tem que ter uma apelação melhor para todos os públicos. Mesmo não sendo para todos os públicos, o que é muito importante que as pessoas tomem conhecimento sobre. Filmes de super-heróis não são classificação livre. Geralmente é classificação 12 anos. Então, não é porque eu tô aqui levando uma criança para assistir e eu tô aqui com ela que vai ficar legal, entendeu? Tem outras situações, né? Isso precisa ser levado mais a sério, que a questão não é levada tão a sério no geral, mas enfim, só para ficar mais explícito. Voltando para a questão do Umbrella Academy, para The Boys e tal, acaba dando um frescor ao gênero,
porque acaba saindo de um negócio extremamente já encaminhado, já robotizado em algumas situações, para um negócio um pouco mais... Então, assim, para resumir, né, eu não acredito que o gênero esteja acabando, né, que seria muita presunção, eu acho que do mundo, acreditar que um gênero acabe, né, um gênero audiovisual está acabando, mas que ele precisa de reformulações, isso é óbvio, né, em muitos aspectos. São de roteiristas, são de diretores, são de executivos, principalmente, que pensem melhor sobre o que eles querem do gênero. Principalmente disso tudo porque é muito difícil que tenha realmente uma pausa mais assertiva, mais pausada mesmo, né? Uma grande pausa entre produções. No máximo a DC eu acho que vai ficar ano que vem sem lançar projetos, mas mesmo assim é muita coisa sendo lançada mensalmente e talvez as pessoas precisem de um respiro um pouco maior para conseguir apreciar as obras de uma maneira um pouco melhor. Porque, principalmente além de vender, que é sempre o grande objetivo, né? As pessoas acham que não, mas vender é o grande objetivo, os projetos têm grande apelo familiar, né? Tirando algumas produções, como foi o caso de Logan e Deadpool, que são para maiores de 18. Mas nisso tudo, né, a questão familiar é muito importante porque inspira, né, coloca ali no caminho alguns aspectos desse gênero, né, atores que possam ser facilmente melhor, possam representar melhor o que a criança principalmente vê em tela, coisa que não acontecia há 20 anos, né, atrás. Então, a gente precisa respirar, pensar o que vai fazer para depois conseguir melhor analisar o que está vindo por aí. Espero que você goste do vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho também é bem importante. Segue, compartilhe e principalmente acompanhe mesmo as redes sociais e o site, que estão todos na descrição, porque lá você acompanha as principais notícias do mundo da TV, dos cinemas, livros, games, além de dicas, críticas e vitrine e muito mais. Até a